Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor e estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, que hoje vai falar pra gente, vai ensinar, eu quero aprender muito nesse episódio, vai falar sobre volume de treinamento. Volume de treinamento que é uma daquelas coisas importantes que podem definir a sua performance, pode prevenir ali você bater no muro na hora da maratona. E a gente vai destrinchar se realmente ele é o santo graal, quais são os benefícios, quais são os riscos, o que é volume de treinamento para alguém que pode estar ouvindo e não está entendendo nada. Tudo isso a gente vai conferir ao longo desse episódio, então vamos lá que o Murilo vai tirar todas essas dúvidas da gente. Tudo bom, Murilo? Tudo ótimo, André. Prazer estar aqui novamente com você, com todos os nossos ouvintes. O tema hoje, como eu sempre falo em todos os episódios, o tema é muito interessante, né? Para variar, um tema muito relevante, muito curioso, né? As pessoas toda hora estão ouvindo alguém falar: aumentei meu volume de treino, fulano está correndo 60 km por semana, ciclano está correndo 120 km por semana. Então a gente vai destrinchar esse tema, né? Quanto o volume de treinamento pode impactar a nossa performance, quais são os cuidados necessários ao se aumentar o volume de treinamento, entre vários outros fatores aí. Muito bom, Murilo. Bom, vamos começar pelo começo. Vamos definir o conceito de volume. Então, sem complicar aqui, o que é volume? Boa. André, bem simples e rápido, o volume de treinamento é quanto a gente corre por semana, tá? Então, qual que é o tempo total, a distância total que a gente percorre em uma semana de treino. Muito bom. Então, você já falou aí, mas só para pontuar, a gente pode quantificar então o volume basicamente de duas formas. A gente pode quantificar o volume por meio de quilometragem ou por meio de tempo de exposição à corrida, é isso? Perfeito, André, exatamente. A gente pode quantificar por quilometragem, milhas por semana ou por duração, minutos ou horas de corrida na semana. Como eu já falei em outros episódios, o nosso corpo ele não entende distância, ele entende tempo. Então, do ponto de vista técnico, a gente costuma falar mais em duração, né? Quantas horas, quantos minutos aquele atleta vai correr na semana. Mas é muito mais usual no bate-papo ali entre corredores a gente falar em quilômetros, né? E a prescrição do volume semanal também pode ser feita por quilômetros, porque a partir do momento que o treinador já conhece o seu atleta, sabe qual que é o ritmo médio dele de treinos, ele já consegue também quantificar por quilômetros. Mas, num primeiro momento, é sempre importante você ter a base quantificada por duração, por minutos ou por horas semanais. Beleza, Murilo. Eu quero até falar sobre um ponto aqui que eu acho que é muito importante, que eu acho que talvez faça um pouco de confusão na cabeça das pessoas. Até vou tomar licença de fugir um pouquinho da pauta, mas quando a gente fala de volume, às vezes as pessoas colocam o volume como a única variável. Às vezes as pessoas colocam o volume como se eu corro 50, eu vou ter uma performance. Se eu corro 60, eu vou ter uma performance. Se eu tenho 70, eu vou ter uma performance. E a gente sabe que, a gente vai falar sobre isso, né, que existe uma correlação positiva em relação ao volume. Mas o volume não é a única maneira da gente mensurar o quanto essa pessoa está sendo exposto ao treinamento, né? Lembrando, coisas que a gente já falou aqui ao longo de vários episódios, o treinamento consiste em você colocar o seu corpo sob um estresse, gerar fadiga, induzir a adaptação e no longo prazo, ao longo de um ciclo, gerar uma supercompensação em que você vai ter um ganho de performance. O ponto que eu quero bater aqui, que eu acho que é muito relevante, é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de volume e não confundir volume com carga de treinamento. Você pode falar a principal diferença, assim, o que é volume e o que é a carga de treinamento? E como que, cita dois exemplos, assim, por exemplo, é possível a pessoa correr 60 km semanais e tá fazendo cargas de treinamento diferentes? Com certeza, André, porque a carga de treinamento, a gente tem uma associação do volume também com a intensidade do exercício. Então, seria a intensidade vezes o volume, digamos assim. Então, por exemplo, uma pessoa que corre 60 quilômetros semanais em baixa intensidade, ela tem uma carga de treinamento. Boa. A outra pessoa, ela pode correr os mesmos 60 quilômetros semanais,
mas de repente 10 quilômetros desses 60 são feitos em intensidade moderada, moderada alta. Pronto, a carga de treinamento dessa segunda pessoa já é muito maior do que da primeira. Boa. A gente vai voltar a falar da intensidade mais para frente, quando a gente for falar um pouquinho dos cuidados que a gente tem que ter em relação ao incremento de volume. Mas pode falar. Boa. É só uma exemplificação aqui, André, quando a gente falou sobre quantificar volume por tempo ou por distância, e eu falei que por tempo, por duração, acaba sendo a base, acaba, do ponto de vista técnico, sendo a melhor forma. Um exemplo aqui, tá? 2 pessoas que têm um volume semanal de 4 horas semanais, tá bom? 4 horas de treino na semana. Vamos supor que uma dessas pessoas tem um pace médio de 5 por quilômetro e a outra pessoa 6 por quilômetro, tá? No final, se a gente for ver quantos quilômetros esses indivíduos percorreram, o que tem pace de 5 percorreu 48 quilômetros e o que tem pace de 6 percorreu 40 quilômetros, são 8 quilômetros de diferença. Se a gente prescrevesse por distância e não por duração o treino dessas 2 pessoas, aquele que tem o pace de 6 por quilômetro, para percorrer os mesmos 48 quilômetros, que de repente estariam ali na planilha dela, ela gastaria 4 horas e 48 minutos. Ou seja, 48 minutos a mais, quase 25% a mais no volume de treinamento. Então, por isso que eu falo, é muito melhor prescrever do ponto de vista técnico por duração. A prescrição por distância pode ser feita, mas desde que você conheça bem o seu atleta e você faça essa conta, né, de quanto ela vai percorrer pela distância e etc. Então a gente precisa conhecer bem os nossos atletas. Muito bom esse exemplo, Murilo. E aqui eu acrescentaria ainda um outro ponto que é um pouquinho complexo às vezes de entender, para quem não está muito habituado, mas que eu acho que é importante. A pessoa pode pensar assim, mas o corredor que corre 5:1 está fazendo um treino mais intenso do que o que corre 6:1. Não necessariamente, porque não é correr 5:1 ou correr 6:1, 6 minutos para 1 quilômetro ou 5 minutos para 1 quilômetro. Mas sim, diante da adaptação cardiorrespiratória daquele corredor, qual é o esforço relativo, ou seja, qual é a zona de treinamento que esse treinador tá treinando, correndo, e aí sim isso é importante. Então, 5:1 para uma pessoa pode ser o mesmo estímulo que 6:1 para outra pessoa. Exatamente. A depender da zona de treinamento. E aí a importância, né? A gente está devendo aí um episódio sobre a ergoespirometria, que é o padrão ouro para determinar a zona de treinamento. Mas isso é muito importante. Mais uma vez, gente, um episódio que a gente sempre recomenda. Episódio 12 de zona de treinamento. Quem não conhece, quem não sabe do que a gente está falando, volta lá, escuta. Foi um episódio que deu um trabalhão, mas modéstia à parte, eu acho que a gente conseguiu trazer de uma forma relativamente simples um assunto que é complexo. Então, entenda. Não é porque o seu amigo corre 5:1 que você vai correr 5:1. Você tem que entender qual é a fase, qual é a aptidão cardiorrespiratória deste corredor e a sua aptidão cardiorrespiratória. Então, Murilo, agora que a gente definiu, entendemos, fizemos aí falamos um pouquinho sobre como quantificar e tudo mais, eu quero entender uma pergunta que acho que é a mais importante, né? Existe, de fato, comprovação científica de que o incremento de volume é capaz de melhorar a performance em esportes de endurance? Sim, André. Há evidência científica de que o aumento do volume pode melhorar a performance em esportes de endurance. A gente sabe que esportes de endurance tem como base, né, a capacidade aeróbica, a resistência. E essa é uma variável, André, que a gente sabe que a gente tem uma margem de ganho muito, muito ampla. E a gente pode desenvolver a nossa capacidade aeróbica por muitos e muitos anos, né? Então, a gente tem vários estudos que nos mostram que essa capacidade aeróbica ela melhora com o aumento do volume de treinamento. E aí, para exemplificar isso, eu trouxe aqui um estudo holandês de 2020, publicado no Jornal Escandinavo de Medicina e Ciência do Esporte. Foi um estudo bem bacana porque os autores tentaram identificar através de questionários aplicados em corredores recreacionais, então foi bem legal, é um público bem condizente aí com aquele que nos ouve aqui, então não foram atletas profissionais, atletas recreacionais. Aqui é o podcast do corredor amador, né? Então, exato, que bom que é um estudo que foi feito com o corredor amador. Muito mais interessante do que a gente ficar extrapolando dados de atleta profissional que a gente sabe que não tem nada a ver com a nossa realidade.
Exato, perfeito, André. Até mais para frente a gente vai falar dos volumes de treino que atletas profissionais Boa. chegam nas suas semanas e é muito discrepante, né, com a Uhum. realidade de 99% dos atletas amadores, né? Então, esse estudo ele analisou atletas recreacionais de meias maratonas e maratonas. Foi um grupo a mostrar um N bem significativo de mais ou menos 1.000 atletas, tá? Mais ou Uhum. menos 400 e poucos, 500 e poucos em cada um dos grupos de meias, maratonas e maratonas. E qual que foi a intenção desses autores, né? Ao analisar as respostas desses questionários e o resultado das provas que esses atletas realizaram, né? Os Uhum. 21 e os 42K foi analisar a associação do volume de treinamento desses atletas e também da distância do maior treino longo realizado no ciclo de treinamento deles, Perfeito. com a performance nessas provas, o tempo final dessas provas e também a prevalência de lesões, né? O risco de desenvolver algum tipo de lesões. E foi muito interessante, André, porque assim, a conclusão final desse estudo é o, um volume semanal maior e um treino longo maior durante o ciclo de treinamento Uhum. implicou numa melhor performance em tempos finais de provas de meias maratonas e maratonas, um melhor tempo, e não houve uma relação com índice de lesões, ou seja, o aumento de volume ele é seguro, ele não implicou no maior número de lesões, não houve um maior número de lesões naqueles que tiveram volume maior ou tiveram um treino longo maior, comparado com aqueles que tiveram volumes ou um treino longo menor. Então, isso foi bem, bem interessante, tá? E aí, só para quantificar, né? Aqui que a gente está falando de Ah, valores, boa, né? isso é interessante. Em meia maratona, eu vou ler aqui o dado porque o número eu não decorei. Na meia maratona, um volume maior do que 32 quilômetros semanais implicou em melhores tempos Uhum. finais e treinos longos superiores a 21 quilômetros, né? Ou seja, Uhum. em meia maratona, aqueles que ultrapassaram nos treinos a distância da própria alvo também tiveram tempos finais melhores e também tiveram um menor declínio no pace, ou seja, ao longo da prova, aquela pessoa conseguiu manter um pace mais linear ou até mesmo fazer uma prova progressiva. Já Uhum. aqueles que tiveram volumes muito baixos ou treinos longos não tão longos assim, para Uhum. uma meia maratona, acabaram tendo um declínio do pace ao longo da prova, tá? E aí, quando a gente fala em maratona, a gente verificou que aqueles que tiveram volumes semanais menores do que 40 quilômetros, né? Ou seja, um volume bem, bem baixo para uma maratona, né? E distância do maior treino longo inferior a 25 quilômetros tiveram uma menor performance. Então, Uhum. aí são alguns dados bem interessantes, mais quantitativos, né? Que são bem, bem curiosos aí desse estudo. Acho que isso daí é muito ilustrativo. A gente sabe dessa correlação. Eu só quero colocar aqui uma pequena ressalva. Eu sempre tentando olhar um pouquinho do viés, e não estou dizendo que o estudo é ruim ou é invalidado de forma alguma, eu só quero fazer uma provocação no seguinte sentido. Quando a gente pega assim dois grupos e fala assim, quem fez volume maior performou melhor, mas será que a pessoa não fez o volume maior justamente porque ela consegue fazer um volume maior, porque ela é mais experiente, porque ela já está correndo há Uhum. mais tempo, né? Então, assim, eu acredito nesses dados, eu acho que é um estudo interessante, eu acho que a gente tem, assim, num mundo de pouca evidência, que é o mundo do treinamento de endurance, principalmente o mundo do treinamento de endurance para amadores, ele é um lugar Uhum. árido, ele tem pouca qualidade de estudos, mas eu acho que dá para a gente afirmar que o incremento de volume é uma variável importante. Só que a gente tem que entender também, e eu acho que isso faz um link importante com algo que a gente vai falar no futuro, que tá bom, então amanhã eu vou mudar o meu volume. Calma, Uhum. porque tem um caminho a ser percorrido. Né? Acho que isso é muito Perfeito. importante. A gente não pode pegar esse estudo e falar, ótimo, então eu corria 20 quilômetros como meu treino longo, amanhã eu vou fazer 32. Não é Uhum. assim. Né? Então, assim, existe todo um processo aí para que você possa chegar e o seu corpo se adaptar e tudo mais. Exato. Perfeito, André. Isso aí. O incremento ele deve ser gradual. A gente vai falar sobre isso também. É, não, o atleta não deve buscar a todo custo
aumentar o seu volume em todas as semanas de treino, não é bem por aí, o corpo precisa de adaptação, precisa de experiência, então é um processo que leva bastante tempo, e como eu falei, né, capacidade aeróbica, a gente tem uma margem de ganho muito, muito grande, são anos e anos de treinamento, né? E pensa assim no atleta que está fazendo um ciclo para uma maratona, uma major, para bater um recorde mundial, para vencer uma Olimpíada, são anos e anos de treinamento, então é uma coisa que leva muito tempo. Exatamente. Murilo, eu quero falar então um pouquinho sobre quais são as estratégias que a gente tem então para incrementar o volume. São duas coisas basicamente. Eu posso fazer treinos mais longos ou eu posso aumentar o número de corridas, de sessões de treinamento por semana. Fala um pouquinho sobre se tem um lado ideal, quais são as vantagens, quais são as desvantagens de cada um. Perfeito, André. A gente sempre fala que aumentar o volume de treinamento, para aumentar o volume de treinamento, é preferível a gente, primeiramente, aumentar o número de sessões semanais daquele atleta, né? A gente diluir o volume de treinamento em um número maior de sessões. Então, aumentar a frequência de treinamento. Isso é bem importante para que não haja uma carga de treino muito alta em uma única sessão, levando assim a um maior tempo de recuperação, uma necessidade maior de descanso entre as sessões de treino. Então imagina só, um atleta que treina 2 vezes na semana, treinos de repente 10 quilômetros aproximadamente, ele tem ali um volume de 20 quilômetros semanais. Se ele quer aumentar isso para 30 quilômetros, ele vai fazer um treino de 10 e um treino de 20, por exemplo, né? Um treino longo de 20, se ele mantiver as 2 sessões semanais. O tempo de descanso que ele vai necessitar após esses 20 quilômetros é muito grande. A fadiga remanescente desse treino vai ser muito alta. Agora, se a gente conseguir inserir uma 4ª sessão semanal para ele, de repente de 10 quilômetros, de repente de 8, aí aumenta um pouquinho um dos outros treinos, ele tem doses menores de carga de treinamento, ele vai ter ali uma necessidade de descanso menor entre essas sessões, e vai progredir de uma forma também mais segura, né? Porque a gente vai deixar com que o corpo dele descanse entre essas menores doses de carga de treino. Exato. Isso eu acho que faz todo sentido do mundo, né? A gente hoje tem quem tem os relógios, né? Eu sei que nem todo mundo tem. Ele até faz uma estimativa, né, do tempo de recuperação, né? Eu acho interessante isso. E o que eu acho interessante é que raramente o meu relógio coloca ali, claro que isso não é perfeito, gente, a gente não está dizendo isso, só estou assim, é para a gente se situar, né? Mas raramente ele coloca ali tempos de recuperação acima de 24 horas. Sim. Então, assim, a maioria dos treinos que eu faço, ele coloca lá 16 horas, 17 horas. Às vezes, depois do longão, né? Às vezes, depois de um longão, ele coloca lá, já aconteceu, depois da maratona já bateu 50 horas. Uma vez, uma das maratonas que eu corri, ele botou lá 50 horas de recuperação. E aí a gente sabe que, inclusive, deve ser mais do que isso, né? Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que 24 horas, né? Você faz um treino, você tem 24 horas para se recuperar. Se você conseguir, e aí é mais uma dica aqui, controlar a intensidade, muito provavelmente você tem condição de fazer um outro treino em 24 horas. Né? Então, tirando... por que a maioria das pessoas não chega a 7 vezes por semana? Porque justamente, geralmente, tem um treino longo ali, né? E aí o treino longo acaba demandando uma recuperação um pouco maior. E lembrando, para a gente não deixar de falar a palavra favorita do Murilo, que é a individualidade biológica. Né? Então, tem gente que se recupera muito rápido. Né? A gente até já falou aqui em outros episódios que o atleta profissional, ele não é profissional porque ele treina mais forte que todo mundo. Ele é profissional porque ele tem uma aptidão, e dentro dessas aptidões, muitas vezes as pessoas esquecem a capacidade de recuperação. Né? Então, até usando o exemplo, enquanto a gente está gravando, está acontecendo o Tour de France, e a gente vê lá por que o Tadej Pogacar é um monstro no Tour de France. Porque numa prova como o Tour de France, para quem não sabe, gente, são acho que 20 etapas. São 2 semanas e mais uns dias de correndo todo dia. Eles têm uma folga por semana, mas eles correm provas de 200 km na bike. E você vê que, de repente, um cara vai lá e ganha uma etapa, um outro cara que ganha uma etapa, mas o cara que ganha o Tour de France, ele ganha porque ele consegue todo dia correr no talo
e no dia seguinte ele tá bem. O cara que ganhou a etapa de ontem tá morto, ele vai ficar lá no fundo do pelotão. E esses caras diferenciados é isso. Eles são profissionais porque Sim. eles têm a capacidade de recuperar muito acima também. Então é importante, Perfeito, né? André. Tô falando tudo isso, né, gente? Fala assim, pô, mas você tá falando de volume? Não, eu tô dizendo isso porque a pessoa tem que se conhecer. Eu mesmo tô descobrindo ao longo do tempo que eu, não sei se pela idade, não sei exatamente o motivo ou por característica individual, eu tenho um tempo de recuperação um pouco mais lento. Então, assim, eu preciso de um tempo um pouquinho maior. Então, eu sempre trabalho com uma folga aí do que o relógio me coloca. Então, às vezes ele fala assim, que se eu tô pronto e eu, na verdade, eu não sinto que eu tô pronto. Eu vou correr, eu tô fadigado ainda. Então, é importante a pessoa fazer esse exercício. Com certeza, André. E aí, André, um outro ponto muito importante também para a gente falar sobre como aumentar o volume de treino, né? Como fazer isso de forma segura. É muito importante que você preste atenção na intensidade desses treinos, né? A gente já gravou aqui episódios sobre zonas de treinamento, a gente já falou sobre treinos intervalados, etc. Aquele atleta que vai aumentar o seu volume semanal, ele vai começar aumentando com sessões em baixa intensidade, com rodagens, com treinos longos, Exatamente. feitos ali em Z2, E1, Z2. Então, são treinos que são mais tranquilos, né? A gente já falou da importância disso. E atletas profissionais que fazem volumes astronômicos semanais, eles fazem uma pequena parcela desses treinos em mais alta intensidade. São poucos os treinos da semana que são os treinos intervalados, os treinos tempo runs, fartleks, etc. Boa parte, a grande base, os 80% ali que a gente sempre fala do volume de treinamento, ele é feito em baixa intensidade. Isso é muito importante. Qual que é um grande erro? As pessoas entendem que aumentar o volume é importante, porque veem que as pessoas que têm um volume mais alto tendem a performar melhor, até por conta dos benefícios que a gente já mencionou aqui. Querem fazer esse aumento, mas fazem isso de forma errada. Fazem inserindo um treino intervalado, fazem inserindo uma rodagem que, na verdade, elas fazem em uma zona de treinamento errada, aumentando assim demasiadamente a carga de treino, fazendo com que haja uma necessidade maior de recuperação. Porque, assim, aquela pessoa que sabe treinar em baixa intensidade, muitas vezes ela pode inserir com tranquilidade uma rodagem de 40 minutos, 1 hora, num dia que seria antes um day off dela, ela pode colocar ali um treino de rodagem tranquilamente, porque aquele esforço não vai ser algo muito agudo para ela, muito acentuado. Ela vai conseguir assimilar bem, o corpo dela vai assimilar bem aquele estímulo, sem com que ela se machuque ou não aumentando assim o risco dela se lesionar. Então, essa preocupação com a intensidade do treinamento, ela é fundamental também para que você consiga aumentar o seu volume de treino. E lembrando, no nosso episódio dos 80-20, 80% do seu volume de treino, independente se você corre 2 horas por semana ou se você corre 10 horas por semana, 80% do seu treino aproximadamente vai ser feito em baixa intensidade, abaixo do seu primeiro limiar ventilatório. E aí, Murilo, eu acho interessante isso, que uma vez eu vi um treinador falando sobre isso e eu achei muito interessante. Um dos motivos pelo qual o volume vai parecer contra-intuitivo o que eu vou falar, mas assim, um dos motivos pelo qual o volume acaba ajudando muito na performance é que o volume, gente, é a base da pirâmide. Então, onde eu quero chegar? É importante ter treinos de qualidade para você ter uma performance esportiva boa, com certeza. Né? Não é aqueles 20%, não é que só os 80% importam, os 20% importam muito. Agora, se você treina um volume muito baixo, a sua fatia do treinamento de qualidade, ou seja, com intensidade, ela vai ser muito pequenininha. Então você não vai conseguir também fazer uma quantidade de qualidade importante. Então incrementar o volume não é só porque aumentar o tempo correndo leve vai ajudar. Na verdade você vai aumentar o todo. Você aumenta o tamanho da sua pizza. E aí o pedaço da pizza, que é os 20%, também fica maior. Entendeu? Então, assim, basicamente é isso. Então, isso acho que é um ponto importante, que às vezes a pessoa pode falar que a gente está falando de volume, a gente está falando assim, você tem que correr leve, tem que correr leve. Sim, tem que correr leve, mas aquela fatia de qualidade também vai aumentar. Né? Perfeito, André. Muito legal. Muito legal. Desculpa te interromper, mas é muito legal essa sua exemplificação. Por exemplo, alguém que corre 20 quilômetros semanais, 5 estímulos de 400 metros, pronto, já acabou. Já Exatamente. é o que ela poderia fazer de estímulo de qualidade, né? Eles são tão importantes, então também existe essa dependência, né? Para você aumentar
a sua quantidade de treinos de qualidade na semana, é muito importante que você tenha essa Exato. base aumentada. É muito legal o que você falou. E eu acho assim, Murilo, eu acho que às vezes uma coisa que é um efeito colateral, assim, de rede social e de, às vezes, a questão da gente se comparar, todo influencer de corrida, quando vai postar um treino, ele prefere postar o dia que ele foi na pista, saiu passando mal. A gente já falou aqui outras vezes. E Sim. isso cria a impressão, às vezes, nas pessoas que às vezes não escutam o podcast Quilômetro 41 e, e não estão tendo acesso à informação, e não é culpa delas, que o cara treina todo dia daquele jeito, né? E eu diria que, assim, quando a gente fala de qualidade, para um cara que treina 3 vezes na semana, que eu sei que é a maioria, eu sei porque o próprio Garmin mostra, né? Você em relação aos usuários do Garmin. E eu nem corro Sim. tanto assim, né? Gostaria de correr mais, mas nem corro tanto assim. E eu sei que eu estou num percentil lá de cima, né? Então, em torno de 40, perto de 50 quilômetros semanais. E as pessoas querem treinar todo dia. Mas para quem treina 3, 4 vezes, às vezes o treino de qualidade vai ser um treino. Perfeito. Então, assim, e não tem nada de errado. Gente, se você fizer um intervalado bem feito na terça-feira, preencha a sua semana com treinos leves e um longão bem feito no sábado, você tá muito bem. Então, assim, Uhum. e esse que é o ponto, assim, eu demorei muito, eu tô falando de experiência própria, cara. Eu já quebrei a cara, você sabe disso. Nessa ânsia de eu quero treinar todo dia, eu quero fazer treino de qualidade, eu quero sentir o coração na boca. Pra quem gosta, né? Acho que alguns Uhum. corredores, e eu me incluo nesse grupo, são aquelas pessoas que são até um pouco masoquistas, assim, do ponto de vista. Sim. Gosta de treino forte, né? Eu sou essa Você pessoa. fazia treinos, você era atleta de pista, né, André? Você fazia provas curtas, então você gosta mesmo. Exatamente. Você tem isso Eu adoro. circulando nas suas veias aí, né? Esse Exatamente. É instinto aí. super difícil. Então, assim, você que está buscando isso, mas assim, se você simplifica, você aumenta a Uhum. sua longevidade, você faz um treino, aprender a gostar dos treinos leves é importante. E aí você fazer um treino intervalado e um longão e o resto tudo leve e fazer um volume legal, pô, você tá ótimo, cara. Você tá na frente de muita gente. Beleza, mas aí, Murilo, a gente até já tá meio que circundando esse assunto. Toda vez que a gente fala, e eu como histórico de lesões enorme que eu tenho, a Uhum. gente vai falar, a gente está falando de estratégias para aumentar o volume. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? E acho que muito do que a gente já falou aqui, né? Mas quais são os cuidados que a gente tem que ter para incrementar o volume e não correr o risco de cair numa lesão relacionada à corrida? Boa, André. Quando a gente vai aumentar o volume de treinamento, é muito importante que a gente faça isso de forma gradativa, permitindo com que o nosso corpo se adapte, né? Ele entenda, ele assimile aquela nova rotina, aquela nova frequência, né, e duração de treinos, aquele novo volume, e se adapte, né, e não aumente assim o risco daquela pessoa se machucar. Quando a gente fala em adaptação, André, é importante a gente pensar da onde aquele indivíduo veio, quais foram os volumes de treino que ele já teve na sua rotina de treinamento, né? Qual que é o histórico daquela pessoa? Então, uma coisa é eu realizar um aumento um pouco mais rápido, talvez, do aumento do volume de treinamento, para uma pessoa que já rodou 100 quilômetros por semana, por exemplo, e de repente, num pós-lesão, ela está com volume de 50. Uhum. Então, eu posso fazer um aumento um pouco mais acelerado com ela, se ela já tiver, claro, bem tratada daquela lesão, porque ela já tem aquele histórico, ela já há pouco tempo já tinha feito 100 quilômetros semanais. Então, essa é uma pessoa. É diferente também, por exemplo, se eu comparo uma pessoa de 20 anos de idade e uma pessoa de 60 anos de idade. O tempo de adaptação do corpo da pessoa mais velha, ele é mais lento, ela precisa de mais tempo para se adaptar. Uhum. Se a pessoa está com uma lesão recente, ela acabou de se tratar, ainda sente algum tipo de desconforto, o incremento de volume de treinamento vai ser diferente para ela também. Vários fatores. Qual período da vida aquela pessoa está? Ela está trabalhando muito, está dormindo pouco, está se alimentando bem, está se alimentando mal. Tudo isso faz com que a adaptação dela frente aos novos volumes de treino seja diferente. Então, todos esses fatores são muito importantes. Aquela velha individualidade biológica que você já Uhum. mencionou no começo e a gente menciona em praticamente todos os nossos episódios aqui, tá? Agora,
a gente já falou em outro episódio daquela regrinha dos 10%, né? A gente evitar fazer aumentos maiores do que 10% a cada semana. Então, se numa semana eu estou correndo 50 quilômetros, na outra semana eu vou aumentar para 55 quilômetros. Se numa semana eu estou fazendo 2 horas de treino, 120 minutos, na semana seguinte eu vou fazer 132 minutos no máximo. Essa, entre aspas, regra dos 10%, ela pode ser utilizada, mas a gente sabe que há muitas exceções, como eu já falei aqui, para alguém que tem um histórico prévio de volume mais alto, para alguém que está vindo de lesão, para uma pessoa que está com uma vida ali muito desregrada, talvez menos de 10% já seja mais do que suficiente para ela e talvez seja o máximo que o corpo dela é capaz de assimilar naquele momento. Então, há também alguns protocolos, André, que a gente aumenta até um pouco mais rápido, uma pessoa que já a gente acredita que ela tem uma capacidade melhor de assimilação dessa carga de treinamento, desse volume de treinamento, a gente aumenta 20%, 30% o volume dela e depois faz uma estabilização do volume de treino durante 3, 4 semanas para que a gente tenha um tempo maior de adaptação. Então, isso também é muito importante. Então, do ponto de vista técnico, a gente precisa entender quem é o nosso atleta, qual que é a resposta esperada dele frente ao novo volume de treino, qual que é a velocidade de adaptação dessa pessoa e também pensar em como fazer esse incremento. 10%, 20%, 5%, ter algumas semanas de adaptação, como eu falei, a gente não precisa aumentar o volume toda semana. Né? A gente pode, de repente, aumentar um pouquinho a carga de treinamento com outra variável, aumentando a quantidade de treinos de qualidade, como a gente falou, não precisa aumentar o volume de treinamento semana a semana. Essa adaptação é muito importante. E um outro ponto, né, André? Semanas regenerativas, semanas onde a gente tira um pouquinho o pé do acelerador, elas são fundamentais. Não existe ciclo de treinamento em que a gente só aumenta volume de treinamento e ou carga de treinamento com a relação também com intensidade. Nenhum corpo aguenta isso, nem o corpo dos profissionais. É importante que a gente tenha o descanso intra-treino, mas também entre as nossas semanas de treinamento, até mesmo meses, por que não? Quando um atleta profissional, até um atleta amador, termina ali uma temporada de provas, passa ali a sua maratona-alvo, por exemplo, é muito importante que a gente tenha um período de transição, de repente 3 semanas, 1 mês, 2 meses, em que o volume, não só o volume, mas a carga de treino como um todo vai ser menor, para que ele se recupere fisicamente e mentalmente. Isso é fundamental. Com certeza, Murilo. Então, assim, eu tava nessa linha, eu tava conversando essa semana com a minha físio, e ela tava falando assim, que na experiência dela, né, o físio ele acaba tendo um viés que ele só vê os ferrados, né, os caras que estão sempre machucados e tudo mais. Sim. E ela cita assim, que existe um grupo de pessoas que ela percebe assim que, de novo, ela até falou, não tem como provar isso cientificamente, mas assim, é muito comum no corredor amador, em ciclo de maratona, quando ele chega ali nos 45, 50, ele se lesionar, né? Porque são pessoas que não têm vida de atleta profissional, muitas vezes são pessoas que já passaram da idade do atleta profissional, então como eu, com 37 anos, qual é o número de pessoas profissionais que estão jogando, competindo com 37 anos? São aquelas exceções, né? Aqueles caras muito diferenciados. A maioria não tem mais condição física, porque você está numa decadência, sim, entre aspas, né, para o nível profissional. E aí, o que ela falou que ela gosta como estratégia, e aí eu até quero ouvir se você acha interessante, que ela costuma alinhar com os treinadores, para esse tipo de pessoa, a pessoa chega perto de 45, desce, fica mais 2 semanas ali no 40, depois sobe mais um pouquinho, belisca com 45, volta de novo. Então, assim, tem que ter ali meio que uma dança do acasalamento ali com o alto volume. Porque se você sobe, mesmo que você respeite a regra dos 10%, mas 10% eu posso. Não está escrito nos 10 mandamentos. 10% é uma coisa geral, né? Cada pessoa vai ter sua característica. Então, às vezes, o ponto que eu quero chegar aqui é, se você quer fazer um alto volume, mais uma vez, para que a pressa? Para que a pressa? Você está lá no seu primeiro ciclo de maratona. Eu quero fazer 80 km no pico. Por quê? Essa é a pergunta que eu te faço. Por que você botou 80 na cabeça? Vamos. É a primeira maratona? Vamos chegar em 50 e ver o que acontece? Legal, foi tudo bem. Né? E eu já digo que 50, para muita gente, não vai ser tudo bem. Né? Isso é um ponto importante.
Pô, foi legal, volta. Vai fazer uma outra maratona daqui a um ano, vamos chegar em 55, 60. Então, assim, tem que ter calma, porque cada um é de um jeito, né? Então, você pega lá um exemplo, vai parecer estranho que eu vou falar, pega o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett. Qual que é a regra que ele usava? Então, ele ia lá, ele ia comprar uma ação, ele calculava, olha, essa empresa aqui, pelos meus cálculos, ela vale R$ 80 por ação. Qual é a regra que ele criou? Margem de segurança. Se vale 80, eu só vou comprar quando tiver 60. Então ele sempre colocava uma margem de segurança. Por que ele... Será que esse foi... Claro que saber fazer a conta é importante, mas ele mesmo admite, eu não vou acertar todas as vezes. Então ele colocava a margem de segurança. Então onde eu quero chegar aqui? Se você é um cara que não quer se machucar, ou já tem um histórico de lesões, como é o meu caso, pega a regra dos 10%, faz 5%. Seja extra cauteloso. Vai subir volume, sobe mais lento ainda. Porque a gente não tá numa corrida para correr a maratona de Boston ano que vem. Esse é o grande ponto, é a provocação que eu quero trazer. Exato, André. E um outro ponto é esse aumento, ele não é semanal, né? Porque mesmo com aumentos cautelosos de 5%, por exemplo, se a gente aumentar cada semana da nossa vida 5% é como muita atleta, coisa. vou chegar com 80 anos correndo 5.000 quilômetros por semana, né? Não faz sentido, né? Eu vou virar um Carlos Dias, um Hugo Farias da vida, né? Então, fazendo isso todas as semanas da minha vida, não faz sentido, né? E você mencionou Warren Buffett aí, um outro ponto curioso dele, que dá pra gente fazer uma associação interessante com a corrida, que ele é conhecido também por ser um investidor que pensa muito a longo prazo, né? Como deve ser também a vida de qualquer corredor, né? Pensar a longo prazo, não ter pressa. Ele não é um investidor ali conhecido por fazer investimentos super arriscados, ele é muito mais cauteloso e pensando em longo prazo, né? Então, vale essa lição aí para a corrida também. Sobre esse ponto, tem uma frase dele que eu gosto bastante, assim. Tem uma frase dele que eu acho que é interessante, que as pessoas falam... Ele estava dando uma entrevista, ele já era um investidor de sucesso, e o cara falou assim, eu ouço você falando sobre investimentos e eu não entendo, porque é muito simples o que você faz. Por que as pessoas não fazem igual? Já que você fez isso e ficou bilionário, por que todo mundo não faz e fica bilionário também? Aí ele respondeu, o problema é que as pessoas querem enriquecer rápido. Eu sempre soube que eu ia ser rico, só que eu sempre soube que ia demorar muitos anos, décadas. E aí é que tá, assim, a variável que as pessoas não perdem ali é o longo prazo, né? Então, assim, que vai em linha com o que você falou. E, de novo, pra gente não transformar num podcast sobre finanças, é isso, assim, a corrida é uma coisa pro longo prazo, né? A evolução, quando a gente vê evolução, mesmo no atleta profissional, vamos pegar exemplos, né? Você pega os maratonistas profissionais, eles não estouram com 18 anos. Na verdade, com 18 anos, geralmente eles estão correndo prova de pista, fazendo volumes bem mais baixos. Eles demoram décadas. O maratonista vai atingir seu pico ali perto dos 30 anos de idade. Por isso que quando o Kipton quebrou o recorde lá na Maratona de Chicago, infelizmente ele faleceu com 20 anos, todo mundo falou assim, meu Deus, o cara não só quebrou o recorde, como ele tem 20 anos. É uma coisa completamente fora da curva. Porque já estava entendido que provavelmente ele ainda estava muito longe do pico dele. Demora anos, décadas, às vezes, para o cara chegar no pico. Então, se para esses caras demora tanto, imagina para o corredor amador. Exato, André. E essa pressa aí que você mencionou nesse discurso aí do Warren Buffett, né, é o que a gente mais vê na corrida, né? Pessoas que querem dos 5 ir para os 10, dos 10 para os 21, dos 21 para a maratona em menos de um ano, as pessoas que querem dos seus 30 quilômetros semanais chegar nos seus 100 quilômetros semanais em 6 meses. Pode dar certo? Pode, para a minoria, né? Exato. Então, para a minoria talvez dê certo. E a minoria vai postar na rede social. E vai fazer parecer que ele é a maioria. Mas na verdade não, ele é a exceção. Todos os outros quebraram a cara e não postaram nada. O que conseguiu foi lá e postou. A gente tem exemplos aqui pra gente não ficar só nas pessoas, nos Warren Buffett e dos Kiptons. A gente tem o exemplo do Ed, que veio no episódio, se eu não me engano, 61, 62, sobre vegetarianismo. O cara já passou dos 40 e tá fazendo RP na maratona. Depois de correr 10 maratonas, e o cara tá melhorando. A gente tem o exemplo do Barda, que está aí na sua 4ª Major, né? E ele fez 2 maratonas com volume relativamente baixo para a última maratona dele, que ele correu 2 horas e 39, né? Foi isso? 2 horas e 39. 2 horas e... O Barda?
2 horas e 44, não Ah, é foi? verdade. 2 horas e 44, que é um tempasso, foi a primeira maratona que ele fez um volume maior, que ele correu 6 vezes por semana. Então, Sim. assim, tem que ter calma, tem que ter paciência. Enfim, acho que a gente já falou bastante sobre isso. Vamos então falar, Murilo, aí do. Isso aqui, a última coisa que eu quero é que as pessoas peguem e usem como receitinha de bolo. Então, ó, coloca 2 colheres de sopa de farinha. Não, tá? Uhum. Isso aqui é um ponto de partida, uma coisa para a gente dar um número, começar a ter uma noção do que é um volume, pensando em cada uma das suas provas-alvo. Lembrando da individualidade de cada Perfeito. um, da meta de cada um. Quais são aí, Murilo, assim, pensando em provas de 5, 10, 21 e 42, mais ou menos um volume semanal para um corredor, isso aqui é uma ressalva importante, para um corredor intermediário. E a gente Boa. colocou aqui como intermediário, gente, alguém que corre entre 5,30 e 6,30 Uhum. por quilômetro, tá? Então, assim, e a gente sabe que essa faixa, para muita gente, é um cara muito rápido, para muita gente é um cara que pode até ser lento. Então, entenda que não é uma fórmula geral, é um exemplo de um corredor que o Murilo vai colocar aqui volumes iniciais. Vai lá. É isso aí. Vamos lá, André. Vamos pensar então numa prova de 5 quilômetros, tá? Vou falar tanto em quilômetros quanto em duração. Uma prova de 5 quilômetros, um atleta intermediário, ele vai ter ali um volume de treino de 20 a 40, até 40 quilômetros semanais, já é um volume bem interessante para uma prova de 5 quilômetros. Em tempo, isso daria até 4 horas de treinos semanais. É um volume Beleza. já interessante para alguém que tem como prova-alvo 5K. Quando a gente vai para os 10 quilômetros, a gente já pensa em volumes um pouco maiores, já podem bater ali talvez 50 quilômetros semanais. De duração de corrida, 5 horas, 5 horas e meia, para um atleta mais experiente, talvez até 6 horas de duração. Para uma meia maratona, 40 a 60 quilômetros semanais, aproximadamente, o que faz com que o volume já aumente e até bata ali em duração, talvez até algo em torno de 7 horas. E aí, para maratona, uma distância de 50 a 70 quilômetros para um atleta intermediário já é uma distância bem considerável. E aí, em duração, volumes semanais que podem chegar perto das 8 horas de duração. Perfeito. Esse é um outro ponto, né? Sobre o volume. É importante a pessoa pensar, né? E que vai aumentar o tempo de corrida na vida dela. Então, Uhum. essa é outra reflexão. Você tem tempo para fazer esse volume todo? Isso é um ponto importante, né? Pensando em corredor amador, é, é, se você corre 4 vezes por semana e adora correr 4 vezes por semana, e de repente você está treinando Uhum. 6 vezes por semana e a corrida virou um inferno na sua vida, Uhum. será que está valendo a pena? Então, acho É. que é Uhum. uma reflexão que eu acho importante. Uhum. Aí você deixa de gostar da modalidade, né? Só para E aumentar o começa volume. a pegar só para aumentar o volume. Não faz sentido nenhum. Perfeito, Murilo. Bom, vamos falar então. Ah, eu vou falar só mais uma coisa, Murilo, que eu acho que é Uhum. importante. Que assim, gente, eu vou tomar muito cuidado para falar sobre isso, mas eu acho que eu não posso deixar de dizer, como médico, que a relação entre o sedentarismo e o benefício do exercício físico para sua saúde, ela é muito clara que quando você deixa de ser sedentário e você começa a fazer atividade física, 150 minutos semanais, que é relativamente pouco, você vai tendo em até algum momento um incremento em que quanto mais você treina, mais saudável você fica. Mas Uhum. muito antes desses volumões de maratonistas e tal, esse benefício se dilui. Tá? Então, assim, e existem algumas evidências um pouco confusas, a gente ainda está tendo que evoluir sobre isso, que falam que talvez a partir de volumes muito altos o benefício pode começar, ele não só não aumenta, como ele pode começar a aumentar o risco de algumas coisas. Por exemplo, pode induzir remodelamento cardíaco, aumentar o risco de arritmia. Existe a questão da calcificação coronariana, né, que é Uhum. as placas de aterosclerose, a gente já tem esse dado. Pessoas que treinam grandes volumes, que praticam endurance por longo tempo, por grandes volumes, acabam tendo uma calcificação arterial maior. O ponto é, Uhum. mas ele morre mais de infarto? Não, não morre mais de infarto. Uhum. Então a gente ainda precisa responder essa pergunta, se
aumenta a calcificação e isso significa que o cara morre mais? Não, ele morre muito menos do que o sedentário. Mas ele não morre menos do que a outra pessoa que também faz atividade física, mas não faz tanta atividade física quanto ele. É um pouco confuso, mas onde que eu quero chegar aqui? Se o que você busca na corrida é saúde, você não precisa ter essa preocupação de fazer um volumão. Você não precisa correr 100 km por semana. Não precisa. Não. Definitivamente. Se você corre 3 vezes na semana, exatamente. corre 20, 30 km, está excelente. O que eu falo para meus pacientes. Se você faz exercício aeróbico 3 vezes por semana, em torno de entre 40 minutos e 1 hora, e exercício resistido mais 2 vezes por semana, cara, você tá ali na crista da onda de quem tá colhendo os benefícios da atividade física para sua saúde. Então você tá fazendo a atividade aeróbica por um tempão, muito mais que os 150 minutos da recomendação da OMS. Você tá melhorando seu metabolismo, diminuindo o risco de diabetes, controlando sua pressão arterial, e você coloca ali 2 sessões de exercício resistido, musculação, pilates, crossfit. Você está melhorando o seu metabolismo ósseo, diminuindo o risco de fratura, aumentando sua massa muscular, diminuindo o risco de queda. Cara, você está voando. Você está muito bem. Você é você está entre os 5% melhores. Então não precisa, esse é o único ponto aqui. Não precisa fazer volumão para ser saudável. Essa é a minha última deixa que eu queria falar. Como médico, me sinto na obrigação. Perfeito, André. E até uma recomendação aí para quem não ouviu ainda o episódio do Hugo Farias, né? Que nós entrevistamos, recordista mundial aí de maratonas consecutivas, brasileiro, que completou 366 maratonas em sequência. O episódio é muito interessante para quem já ouviu, fazendo uma correlação com o que o André acabou de falar aqui, a questão de que o recorde dele, né, teve ali uma parceria com o INCOR, né, então eles fizeram ali um trabalho de análise, né, cardiológica ao longo desses 366 dias, se houve algum déficit no sistema cardiovascular do Hugo ou não, fizeram toda uma análise, então é muito interessante. Verificaram que, no caso dele, ele permaneceu saudável, não teve nenhum tipo de arritmia, etc. Mas ele é um N de uma pessoa, né? Exato. A gente não sabe também qual que é a aptidão prévia do Hugo para esportes assim de tão longa duração, tão longa resistência, né, etc. Mas é muito interessante, vale a pena dar uma conferida lá. Foi muito bacana o que fizeram em associação ali, ele com o INCOR. Perfeito, Murilo. Antes a gente falar um pouquinho sobre os corredores profissionais e falar um pouco sobre os erros mais comuns dos corredores falando sobre incremento de volume, eu quero convidar você que está ouvindo esse podcast, que tenta trazer conhecimento, que tenta trazer evidência científica, a curtir esse vídeo se você estiver vendo pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal, gente. A gente está aí com uma audiência que é mais de 80% maior do que o número de inscritos no nosso canal de YouTube. Essa métrica é fundamental para a gente, aumentar o nosso número de inscritos no nosso canal no YouTube. Mesmo que você acompanhe o podcast pelo Spotify, se não for fazer mal para vocês, entra lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, que vai ajudar a gente pra caramba. Não se esqueça de seguir a gente no Spotify para que você seja notificado todas as vezes que sair um novo episódio. Avalie o podcast no Spotify e também não deixe de acompanhar a gente no Instagram, onde a gente faz um esforço para trazer conteúdos no formato do Instagram, então um conteúdo bem mais rápido, bem mais direto ao ponto do que os nossos episódios aqui de 1 hora, né? Pelo menos a grande maioria passa de 1 hora. Então, para quem gosta de um conteúdo um pouquinho mais rápido, não deixe de acompanhar a gente lá pelo Instagram. E por fim, para quem realmente gosta do que a gente faz aqui, nós temos o nosso Apoia-se, que você puder fazer aí a contribuição mensal, além de ajudar a sustentação desse projeto que é independente, você também vai ter acesso aos nossos episódios bônus mensais que podem ser escutados lá no Spotify ou pela própria plataforma do Apoia-se. É isso aí, boa. E não se esqueçam também de preencher o formulário que está no link da descrição desse vídeo para a gente entender a nossa audiência e trazer um conteúdo que seja cada vez mais relevante para vocês. Beleza, então Murilo, vamos agora aqui falar um pouquinho sobre os maratonistas de elite. Qual o volume que esses caras fazem aí na preparação para uma maratona? Bom, André, essa pergunta é bem interessante, o resultado impressiona bastante, né? Quando a gente fala em atletas
amadores, é muito difícil a gente ver um atleta que chega nos 80 quilômetros, 100, cento e pouquinhos quilômetros semanais, né? A gente vê esse volume semanal em atletas amadores muito experientes, né? Geralmente treinando ali para suas maratonas, atletas sub 3 horas. Então, assim, uma parcela muito pequena dos atletas recreacionais tem um volume tão alto, né? E quando a gente fala em atletas profissionais, e aí falando mais especificamente sobre os atletas profissionais maratonistas, né? A gente encontra volumes semanais que ultrapassam 200 quilômetros por semana. Exato. E muitas vezes com jornada dupla, né? Aquele atleta que faz 2 treinos num único dia. Muitas vezes um treino de qualidade pela manhã, um treino mais leve no período da tarde, no período da noite. Então, porque acaba sendo muito difícil você, numa única sessão de treino, né? Ou treinando uma vez só na semana, você atingir. Imagina só, 210 quilômetros semanais, por exemplo, numa única sessão por dia, dá aproximadamente 30 quilômetros por treino, o que geraria ali um estresse muito grande para o corpo. Então, pensando que esse atleta é profissional, ou seja, ele vive disso, mesmo num único dia, diluindo o volume de treino, esses 30 quilômetros, por exemplo, num único dia, diluindo isso em 2 sessões no dia, a gente tem uma recuperação também que acontece nesse período, nessas horas entre essas 2 sessões. Isso também faz toda a diferença para que o corpo desse atleta consiga suportar melhor esse volume altíssimo na semana, né? E aí, como eu falei aqui, né? São atletas profissionais, vivem disso, tem uma recuperação muito mais acelerada, são atletas que dormem ali às vezes 10, 12 horas por noite, tem uma alimentação super regrada, que descansam verdadeiramente entre as suas sessões de treino, não são aquelas pessoas que, entre as sessões de treino, de repente, aquela pessoa que treinou corrida de manhã e vai fazer musculação à noite, atleta amador, fica sentado no escritório trabalhando, Exato. de repente um médico está ali no seu plantão andando para lá e para cá no hospital, então é uma rotina totalmente diferente, e faz com que esse indivíduo, e também por aptidão física, genética, suporta, né, esse volume tão impressionante assim. Ele não virou atleta profissional à toa, né? Então, assim, para ele ser profissional, mesmo que ele não ganhe nada, ele já é diferenciado. Ele já é ali o menos do 1%, né? O 0,1% que recupera mais rápido, que tem o maior VO2, que tem a melhor biodinâmica, biomecânica. Então já é um cara diferenciado. Exato. Bom, Murilo, então vamos aqui, acho que a gente pode juntar essas últimas coisas. A gente já falou bastante aí de alguns fatores, mas assim, quais são os fatores que influenciam o volume ideal, né? Ou seja, não acho que exista um volume ideal, acho que depende também do momento de vida, enfim. Mas quais são as coisas que podem influenciar um corredor fazer o volume A ou fazer o volume B na preparação para uma maratona? Tá. Para uma maratona ou para uma prova qualquer? Para uma prova, né? Eu falei maratona, mas para uma prova. É que geralmente quando a gente fala de volumes mais altos, a gente pensa muito com a cabeça de maratona, né? Mas eu acho que a gente pode estender, até porque eu acredito que grande parte, talvez a maioria dos nossos ouvintes não são maratonistas ainda, né? Podem ou não ser um dia. Então acho que a gente pode estender essa discussão. Perfeito, André. Primeiro ponto é para qual prova você está treinando, né? Não tem necessidade de você, atleta amador, fazer um volume de 100 quilômetros semanais, 6, 7, 8 horas semanais, se você está treinando para uma prova de 5 quilômetros. Por mais que você queira bater o seu RP nessa prova, talvez não haja necessidade de um volume tão alto assim. Então, primeiro é você pensar qual que é a sua prova-alvo, qual que é a necessidade que essa prova-alvo impõe na sua rotina de treinos. Segundo qual que é seu histórico prévio, né? O que você já teve ali de volume de treino anteriormente. Então, não faz sentido, mesmo que eu comece a trabalhar com um atleta que vai fazer a sua terceira maratona, não faz sentido eu planejar ali volumes de treino talvez de 100, 120 quilômetros semanais, se nas outras maratonas o volume máximo de treino foi 70 quilômetros. Não faz sentido eu dar um salto tão grande assim entre ciclos de maratona. Outro ponto importante, quantas vezes na semana essa pessoa pode treinar? Porque uma coisa é eu diluir um volume 60 quilômetros semanais em 4, 5 sessões semanais. Outra coisa é eu diluir isso em 3 sessões semanais. Não faz sentido eu
prescrever um volume tão alto para alguém que não tem uma disponibilidade de tempo tão elevada assim. E talvez não faça sentido para essa pessoa que só pode treinar 3 vezes na semana encarar uma maratona, por exemplo. Talvez seja muito arriscado e a gente aumente muito o risco dessa pessoa se machucar, né? E aí, André, um quarto ponto que é a gente pensar em individualidade biológica, mais uma vez. Qual que é a idade dessa pessoa, histórico de lesões dela, está se recuperando de alguma lesão ou não, ou tem uma frequência de lesões mais elevada, qual que é o sexo, idade dessa pessoa, tudo isso é muito importante também para a gente tomar cuidado e entender qual que é o volume ideal desse indivíduo. Como você muito bem falou, não existe um volume ideal, a gente precisa analisar as condições externas, né, o objetivo, o que essa pessoa já fez no passado, mas também entender quem que é esse indivíduo, qual momento de vida essa pessoa está e qual que é o corpo dessa pessoa atualmente, que a gente acredita que o corpo desse indivíduo vai assimilar de forma segura. Exato. É aquela coisa, né, Murilo? Às vezes a pessoa tá... Você falou, né? Se ele já correu uma maratona, quanto que ele fez no volume anterior. Só que de repente o cara, vamos supor, o cara correu uma maratona, a primeira da vida dele, ele bateu 50. Aí ficou super feliz, falou, não, na próxima eu quero aumentar. Bateu 60. Aí ele se inscreveu na primeira major dele e ele tá todo animado, falou assim, não, esse ciclo eu vou bater 80. Aí no meio do ciclo, esse cara é promovido, assume uma equipe nova, começa a trabalhar que nem um maluco, tem um filho pequeno em casa, que não dorme à noite. E aí? Mudou, né? Essa é a característica do corredor amador. Então, assim, de repente você fala assim, puta, eu pensei em fazer 80, mas, cara, nesse contexto aqui eu não vou conseguir, vou repetir o volume da minha última maratona. Então, adapte. Não coloque números mágicos na cabeça, que é justamente, eu não sei se você tem mais um ponto para falar sobre isso, a gente queria aqui no final, indo para o fim do episódio, falar sobre, assim, os erros, né? Assim, acho que um erro que eu posso dizer e que eu vejo muito, e eu vejo em mim esse erro, né? Eu sou transparente, estou longe de ser infalível, ao contrário, cometo coisas que depois eu olho e falo assim, cara, você é muito burro. Depois que a coisa acontece, eu falo, puta, cara, como você é burro? Enfim, mas não é burrice, é teimosia, é vontade de se superar, eu entendo, claro que não coloca um número na cabeça pelo número, porque é bonito. Então, assim, Sim. Eu falo isso porque eu falo, pô, cara, essa semana bati 50, essa semana, caramba, eu vou bater 65. Pra quem tem o desejo de se desafiar, e eu sei que é o perfil de muitos corredores, esse número acaba sendo quase que uma tentação de você falar assim, eu vou conseguir. Mas assim, tente não se ater tanto ao número, tente focar no processo. Se você conseguir, se você um dia tá lá fazendo sua planilha e de repente você olhar e falar, nossa, eu nem tinha visto, bateu 60, é melhor do que você ficar obcecado com aquele número. Não acelere o processo, entendeu? Esse número vai vir ou não, a depender da sua dedicação, mas também da sua aptidão, da capacidade de recuperação do seu corpo, do seu momento de vida, ou seja, tem fatores extrínsecos que influenciam você conseguir ou não atingir esse número, entendeu? Acho que esse é uma primeira reflexão que eu traria aqui. É isso aí, André, perfeito. Outro ponto é não aumentar de forma muito abrupta, né, o volume de treino, a não serem raras exceções para atletas muito experientes que por algum motivo vieram de um volume muito baixo de treino e agora podem de repente fazer um aumento um pouco mais veloz. Não aumentar o volume de treino se não há necessidade. Então, se você de repente está buscando só a saúde ali, como você falou, não está buscando performance, não tem uma prova-alvo que exige isso, não tem necessidade, né, de você realizar esse aumento. Agora, não seria um erro, mas um outro ponto importante que a gente não mencionou ao longo do episódio, a gente entender que volume de treino também pode ser aumentado com cross-training. Né? A gente já falou sobre cross-training em outros episódios. É claro que tem a questão da especificidade da modalidade, né? Corrida. É claro que correr vai ser melhor do que fazer uma bike, por exemplo. Né, do ponto de vista de adaptação fisiológica, mecânica, principalmente. Mas, em muitos casos, a gente pode optar também por aumentar o volume de estímulo cardiorrespiratório através do cross-training. Para alguém que
vem de lesão, para alguém que nunca fez um volume tão alto assim, de repente, ao invés de aumentar para seis corridas na semana, a pessoa que está correndo 5 ou 4, e a gente vai no ciclo de maratona aumentar, de repente, ok, vamos aumentar para 5 corridas na semana, mas o sexto treino cardiorrespiratório, vamos fazer na bike, vamos fazer no elíptico, uma rodagem leve, é uma forma segura da gente aumentar, né, sem fazer com que o estresse músculo-esquelético seja maior, né, e a gente diminui a chance dessa pessoa se machucar. Então é uma estratégia muito, muito bem vista, que funciona muito, muito bem quando a gente vai pela primeira vez encarar os novos volumes de treinamento ou quando a gente se depara, né, com algum problema, um indício de lesão, alguma dor inesperada no meio do ciclo. Então, opa, estou treinando 5 vezes na semana, agora vou tirar um pouquinho o pé, vou pegar um desses treinos e vou transformar numa rodagem na bike, né? Então, pode ser uma estratégia boa. Aproveito para fazer aí o gancho, uma chamada que em seguida a gente vai gravar o episódio bônus somente para apoiadores de como foi aí a minha maratona de Florianópolis, como que foi o ciclo, se eu tive algum problema, se eu não tive. Então, escute lá que a gente vai falar um pouquinho sobre cross-training também. Muito bom, Murilo. Um outro ponto que eu acho que esse aqui é importante. Eu já falei da questão do número, né, de ficar obcecado com o número, para ter cuidado com o benchmark do amigo ou o benchmark do seu influenciador de corrida favorito, né? Então, assim, tomem cuidado, gente. O volume é uma coisa que tem que... Ele é uma das coisas que estão em volta de um ciclo de treinamento de uma pessoa. Não é uma coisa artificial. É um ser humano que dorme um determinado número de horas, que come uma determinada quantidade de coisas, que tem um determinado antecedente de lesões ou não, que tem uma determinada idade, que tem um determinado sexo, que tem uma determinada experiência, histórico de provas anteriores. Então, assim, é individual. É absolutamente individual. Então, se você ficar, eu quero fazer 80 porque o meu amigo faz 80, a chance de você quebrar a cara é enorme. E aí, você pode entrar no ciclo de você estar sempre buscando o volume mais alto. Então, o ponto, eu falo isso por experiência própria. O que às vezes pode acontecer? Você quer fazer 60, mas você está fazendo 30. Por querer fazer 60, você não consegue fazer 40. Porque você tá no 30, sobe, lesiona, aí volta pro 30. Aí fica no 30, não, quero chegar no 60. Sobe, lesiona e volta. Ao invés de que se você estivesse no 30, você fala assim, não, cara, agora eu vou fazer 35. Aí fica lá, 35. Daqui a pouco você faz 40. Opa, tô fazendo 40. Ou seja, é a diferença entre alguém que tá toda hora 50, 20, 50, 30, 50. A pessoa não tá progredindo. E a pessoa que tá devagarzinho lá, quase que num platô, numa curvinha lenta e subindo gradualmente. E outra, precisa subir? Não precisa subir também. Esse é outro ponto. Precisa fazer volumão? Não precisa. Né? É óbvio que um determinado volume é importante. Né? Principalmente se você não quiser ter experiências desagradáveis. Tem no livro do Drauzio, né, que tem uma experiência interessante, que teve uma das maratonas que ele fez, que eu acho que foi a primeira vez que ele correu a maratona do Rio. Ele tava... Já era, sei lá, a 6ª maratona dele. E ele tava num momento de vida muito conturbado, né? E ele acabou falando assim, cara, eu vou treinar só 2 vezes por semana. E ele foi pra maratona do Rio treinando 2 vezes por semana. E ele conta, assim, eu sou fã da maneira como ele escreve, ele fala que, assim, no quilômetro 20, ele ficou, assim, literalmente, você é muito burro, você é muito burro. E ele falando pra ele mesmo, né, que ele não se conformava, que ele achou que ele ia conseguir correr bem uma maratona treinando 2 vezes por semana. Ele falou que ele ficou com raiva de tudo, falou, a praia que é a praia mais linda do mundo, eu fiquei com raiva. O chopp que eu queria tomar no final da prova, eu fiquei com raiva do cara que tava tomando chopp na orla. E que foi assim, foi uma experiência horrorosa. Por quê? Ali foi... E eu tava lendo essa passagem, ele não fala, né, da questão do volume. Mas é óbvio que aconteceu ali. Imagina, por mais que você faça um bom treino na terça e um longo bem feito, ele com certeza não visitou ali o volume que ele precisa para completar uma maratona.
Então ele se colocou até numa situação de risco até, né? E aí a gente vê muitas vezes. Então, assim, claro que o volume é importante. Para correr uma maratona, você vai ter que fazer um volume mais alto, até para ser uma experiência minimamente agradável, né? Mas assim, é mais ou menos por aí. Exatamente, André. E assim, pensando em maratona, né, André? Para maratona, todo jogo muda, né? Você precisa ficar mais preocupado com o seu dia a dia, ingestão de bebida alcoólica, alimentação, descanso, sono, tudo. E quando a gente fala em volume de treino para maratona, o aumento do volume também é muito importante, no sentido de que você correr mais vezes na sua semana faz com que você sempre tenha ali um certo nível de fadiga residual. Dificilmente o maratonista começa um outro treino, por mais que ele faça boa parte dos seus treinos em baixa intensidade, respeite ali a regrinha dos 80-20, ele sempre vai estar um pouco cansado, né? Ele sempre vai começar o seu treino longo no final de semana com as pernas ainda um pouquinho pesadas, de repente de um intervalado que ele fez na quinta, fez na quarta. Isso é normal e isso é importante. É importante para o maratonista ensinar o corpo dele, né, fisicamente, mas também mentalmente, a lidar com esse desconforto, essa fadiga, porque no dia da prova é isso que vai acontecer. Né? No final da prova, ali, depois dos 30, 32 quilômetros, essa fadiga vai acontecer, ela vai aparecer e o seu corpo precisa estar preparado fisiologicamente e mentalmente para suportar isso. Então, mais um motivo pelo qual um volume de treinos mais elevado para uma maratona é fundamental. Com certeza, Murilo. Bom, acho que falamos as principais coisas. Espero que tenha sido proveitoso aí para todos os ouvintes. Acredito que sim. Tem algum ponto final aí, Murilo? Acho que não. Acho que a gente conseguiu abordar tudo. Foi um episódio bem bacana, né? O aumento do volume, ele é importante em alguns casos, mas não deve ser algo buscado a todo custo. Exato. A gente precisa analisar a individualidade biológica, entender quais são os objetivos daquele atleta. Tem evidência que mostra sim que o esporte endurance é volume dependente. Então, para quem busca performance, é algo importante a ser analisado. Mas é isso, cada pessoa, cada corredor é único. Então, a gente deve fazer uma análise bem personalizada, bem individualizada, e entender se naquele momento de vida, naquele período, vale a pena ou não aumentar o volume de um corredor. Maravilha. Então, muito obrigado, Murilo. Então, Valeu. Corredores e corredoras, independentemente do seu volume semanal, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Até.